A liderança hoje é multifacetada. Aquela coisa de comando e controle ficou para trás. Liderança envolve sentimentos, emoções, diz respeito às pessoas que você lidera, ao que você desperta nelas, de melhor ou de pior, as reações e as influências da sua ação como líder no dia a dia dessas pessoas. Bom, os estudos sobre liderança começaram há muito tempo atrás, na Grécia Antiga. Os autores falavam de grandes heróis, Odisseu, Aquiles, aquele cara do calcanhar. Depois começaram a falar sobre os grandes imperadores, Alexandre o Grande. Mais tarde, na era vitoriana, que nomes como Napoleão Bonaparte começaram a ser estudados. Bom, as primeiras linhas de raciocínio sobre a liderança focavam muito na personalidade do líder. Depois, começaram a estudar as ações, os comportamentos, os erros e os acertos dos líderes, no intuito até de mostrar para as pessoas o que funcionava, o que podia ser copiado ou não. Só por volta dos anos 90 surgiu a teoria da liderança situacional, que é o seguinte: você, líder, precisa exercer uma liderança dependendo do contexto que você está inserido, do que o mercado, do que o país, do que o mundo pede naquele momento, não de acordo com a sua personalidade ou da forma que você prefere atuar. Bom, alguns estudiosos também tentaram identificar qual que era a relação entre poder, influência e liderança. E aí eles encontraram algumas bases que dão poder para os líderes. A primeira delas é a recompensa e a coerção. Tipo assim, olha, se você é um bom funcionário, você vai ser promovido no final do ano. Se você é um mau funcionário, você vai ser demitido. Depois, outra base de poder é o poder carismático. E ele é uma armadilha. Por quê? Um grupo de liderados pode gostar muito de você e pode te achar carismática. Outro não. E aí depende muito de A, B e C. Bom, o terceiro poder é o poder da hierarquia. Ah, eu tenho poder porque eu fui elevada, colocada no cargo de diretora, de gerente, do que for. E por último, vem o poder que eu acho mais legal, que é o poder da expertise. Que é assim, você tem vivência, você tem história, você tem experiência naquele tema, você sabe o que funciona, você já errou, você já acertou e por isso você tem propriedade para falar daquele assunto. Por mais que um liderado ou um par não goste de você como pessoa, ele não pode negar a tua história com relação àquele tema. E esse tipo de poder é o que mais influencia e motiva as pessoas, justamente porque você tem conhecimento para compartilhar sobre o tema, não porque você surgiu de repente numa posição dentro da companhia. Bom, as linhas mais novas de estudo falam que o bom líder, o melhor líder, é aquele que tem a inteligência emocional altamente desenvolvida. O que isso quer dizer? Que o líder tem autoconsciência, ou seja, ele se conhece muito bem, ele potencializa os pontos fortes dele e deixa que a equipe vá fazendo aquilo que ele não é tão bom, por exemplo. O bom líder, o líder com inteligência emocional, ele tem um autocontrole, porque afinal, como você vai liderar uma equipe se você não consegue controlar a sua ansiedade, a sua irritação, o seu estresse? O bom líder tem consciência social. E por último, o bom líder, ele é muito bom em relacionamento interpessoal, em lidar com gente, em motivar as pessoas, em entender que o que motiva fulano é diferente do que motiva ciclano. E não é fácil ser líder. Além disso, da inteligência emocional, tem 4 coisas que os autores modernos explicam como funções fundamentais de todo líder. A primeira delas é ser o guardião da estratégia da empresa. É entender muito bem da estratégia e conseguir compartilhar e conduzir a equipe para ela. O segundo é justamente monitorar os resultados da equipe. A terceira ação é instruir a equipe, orientar a equipe. E a quarta ação é saber colocar a mão na massa para mostrar para a equipe quando necessário. Não é fácil, né, pessoal? É por isso que a pós-graduação em liderança tem 3 módulos.
O primeiro é o módulo estratégico, onde o líder vai aprender sobre estratégia corporativa e estratégia competitiva. Porque afinal, se você não entende de estratégia, como você vai ensinar os seus liderados? Dizer que aquela empresa tem estratégia de preço baixo não é falar da estratégia da empresa. Esse é só um dos pontos da estratégia, tem muito mais por trás. Bom, o segundo núcleo, ele fala das soft skills ou competências. Esse líder, ele tem um módulo de inteligência emocional, ele tem um módulo de comunicação, que é para aprender a se dirigir tanto ao público quanto nas reuniões individuais, para dar feedback, saber como conversar realmente com o seu liderado. E também, dentro desse módulo das soft skills, a gente tem o líder coach, que é justamente ajudar esse líder a desenvolver o time. Não basta saber falar com o time ou ter inteligência emocional, é preciso conduzir esse time para um desenvolvimento. O último núcleo é o núcleo administrativo. Por quê? Todo líder precisa sim entender de números, precisa entender dos custos da sua área, precisa entender de receitas, precisa entender de prazos, precisa saber gerenciar um projeto, precisa saber propor melhorias de processo, seja um processo fabril, seja um processo administrativo. O líder precisa desses 3 pilares estratégicos, de competências e de administração. Se você gostou, já é líder ou quer ser um líder, dá uma olhadinha no nosso site. Tchau, tchau!